Fala pessoal, iniciando aqui nossa transmissão agora. Pronto, iniciando agora a nossa transmissão, já estamos ao vivo, tá? Você tá com essa cara aí, mas a gente já começou. Assim, tipo cara de susto? É, assim mesmo. Fala galera, boa noite, bem-vindos aí ao nosso bate-papo hoje muito especial. Eu e o Bruno Tricarico estaremos juntos aqui nessa conversa com o Dr. Leonardo, psiquiatra, para falar de questões emocionais. Quando fala de psiquiatra, não dá uma impressão tipo que o cara tá meio louco assim? Vai... Parece, né? Parece que a gente vai falar de pessoas que têm algum problema mais sério, ou loucura. E não, cada vez mais a gente vai percebendo como a psiquiatria tem uma utilidade, uma necessidade, uma importância muito grande na vida de muitas pessoas, para que elas possam não ficar loucas, justamente para que possam ter saúde mental. Claro, não só a psiquiatria isolada, mas as psicoterapias e a combinação desses conhecimentos. Mas o que rola de preconceito, tipo, se eu falar pra você assim, Bruno, você tem que ir lá no psiquiatra. Aí você vai falar assim, mas eu Eu não tô louco. Eu não tô louco. E não tem nada a ver com isso. Então, já para começar aqui, se você tem dúvidas do que faz exatamente e do que trata um psiquiatra, já temos aqui um campinho de perguntas. Já pode ir deixando aí as suas perguntas a respeito de se a hipnoterapia consegue ser uma ferramenta eficiente para médicos, profissionais da saúde e também psiquiatras. E se você tem alguém que você conhece que tem problemas emocionais, que você queira convidar para participar dessa nossa conversa hoje. Vamos receber aqui o Dr. Leonardo, nosso convidado especial, nesta série de lives que estamos fazendo, já desde o ano passado, final do ano passado, com temas muito importantes para o seu dia a dia. Temas que diz respeito à saúde física, ao nosso dia a dia. Ontem tivemos uma live sobre planejamento para 2021 e eu quero dar as boas-vindas para o nosso amigo Dr. Leonardo. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Everton. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Como é minha câmera aqui, que tá meio para cima. Doutor Leonardo. Tudo bem? Ajuste aí, faça os ajustes técnicos aí para a gente poder começar tranquilo. Tudo certinho, grande prazer ter você aqui. Eu não sei se você viu a chamada que nós fizemos, mas estávamos eu e o Bruno aqui falando a respeito de questões emocionais, em que momento que as pessoas procuram ajuda de um profissional. E essa série de lives que estamos fazendo é para ajudar a galera nesse mês de janeiro, que é o mês de atenção especial à saúde mental, onde vários conteúdos são para dar uma ajuda, tirar dúvidas, levar informação para as pessoas a respeito da saúde mental ou saúde emocional. Então, eu começo te perguntando, né? Primeiro que você possa se apresentar direito para todo mundo e se tem muitas pessoas te procurando aí para pedir ajuda com problemas emocionais. Tá certo. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Silva. Para encurtar o nome, porque o nome é muito grande. Príncipe. Mas, assim, bem extenso. Leonardo de Gírio Vieira da Silva. Então, a gente fala só Leonardo Silva para dar uma diminuída. Sou médico formado já há 2 anos. Atuo principalmente na saúde pública, aqui no estado de São Paulo, aqui na região do interior de São José do Rio Preto. E sempre fui um apaixonado pela essa parte mental. Desde o meu 3º ano foi quando eu tive o primeiro contato com a psiquiatria. Então, assim, desde o 3º ano da faculdade, eu sempre tive essa paixão por essa área e, principalmente, a hipnose em si, que vai ser um dos fatores que nós vamos falar aqui. Ela veio para mim, eu conheci a hipnose durante a faculdade, fiz meu primeiro curso de hipnose durante a faculdade e desde lá até hoje eu tenho usado esta ferramenta com os meus pacientes, né? Eu vou falar mais paciente do que cliente, porque como médico eu chamo os meus de pacientes, né? Mas as pessoas que não são profissionais da saúde já sabem que tem que falar os clientes. Mas, enfim, a busca a procura pelo atendimento da saúde mental, ela tem aumentado, principalmente nesse último período que a gente passou da pandemia,
principalmente ansiedade, depressão, e tudo isso vem aumentando e as pessoas vêm procurando o atendimento, mas ainda tem muitas pessoas com dúvida. Para vocês terem uma ideia, ansiedade, 1/3 dos pacientes não procura atendimento, mesmo sofrendo com todos os problemas que a ansiedade traz, 1/3 acaba não procurando uma ajuda. Quer seja psicólogo, quer seja terapia, quer seja psiquiatra. E isso é muito grave, porque a gente sabe que uma coisa, ela pode evoluir para uma coisa pior. Então, assim, isso que vocês estão fazendo de apresentar as patologias mentais para as pessoas e tirar esse estigma que a pessoa atende só louco procura ajuda, é muito bom. É uma coisa muito positiva que tem que ser muito mais realizada, não só no meio acadêmico, como no meio social. Isso a gente tinha comentado um pouquinho antes de você entrar, Léo, essa coisa da busca da ajuda da psiquiatria. Então, geralmente, quando você comenta sobre, poxa, você precisa de um psiquiatra ou eu preciso de um psiquiatra, vem aquela coisa de, caramba, eu sou doente ou eu estou louco, e ninguém pensa sobre a ajuda da psiquiatria como algo justamente para prevenir um agravamento de um quadro que aí sim pode trazer um problema muito pior. Então, para a gente até tirar um pouquinho desse estigma, como a psiquiatria pode ajudar de forma geral, antes de entrar no comentário sobre hipnose, mas como a psiquiatria pode ajudar as pessoas que não são doidas, que não estão doentes, como a psiquiatria pode ajudar essas pessoas a não ficarem mal? Primeiramente, essa ideia de que psiquiatra é médico de louco é uma ideia totalmente errada. O psiquiatra, a especialidade de psiquiatria, ela é uma especialidade como outra qualquer da medicina, porque assim, você não culpa uma pessoa que tem problema de pressão alta de ir no cardiologista, mas as pessoas culpam, entre aspas, os pacientes psiquiátricos por serem pacientes psiquiátricos. E é um médico como outro qualquer. Trata de problemas, alguns problemas muito graves, como esquizofrenia, como transtornos de personalidade, mas trata de problemas do dia a dia. Trata da ansiedade, trata da depressão, trata das fobias, dos vícios. Então, assim, a psiquiatria em si, eu gosto de falar assim, que a psiquiatria, se você pegar a palavra psique, ela significa alma. Então, o psiquiatra, ele é o médico da alma, vamos assim, romantizar a especialidade, né? Só um adendo, ainda não sou psiquiatra, eu sou médico, estou querendo a psiquiatria por ser um apaixonado, mas, sim, ainda não tenho o título de psiquiatra. Mas, como eu falei, a psiquiatria em si... O pessoal cortou para vocês aí também? Tem uma falhadinha na conexão. Então, o doutor Leonardo falou realmente que está travando. Tá travando ainda, não? Tá atrasadinho. A Isa Braga aqui também falou que está travando. Eu acho até que a gente está com algum lag bem grande na live, até pelo tempo de resposta aqui. Qualquer problema ou travada que estiver dando aqui, avise, pessoal. Acho que você voltou. Voltou? Voltou. Acho que você voltou. Voltou. Pronto, então, você estava falando... Travou aonde da minha fala? Tratamento da alma e da psiquiatria. A psiquiatria em si, então. Voltando ao raciocínio. Então, o médico psiquiatra, ele tem que ser procurado na situação que a pessoa esteja com esse sofrimento mental. Por quê? O sofrimento mental, ele vai levar ao sofrimento físico. A mente, ela tem o controle do corpo. Então, se você começar a sofrer
mentalmente, ela pode começar pequeno, mas aquilo vai acumulando, 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 que vai passar para a parte física também. E com isso vai ter os problemas físicos, né? Vai levar essa parte física também. Agora, quanto mais precoce a pessoa procurar o psiquiatra, mais fácil vai ser o tratamento, né? Porque assim, se você, toda doença que a gente pega no começo, é mais fácil a gente tratar do que uma coisa que já está há vários anos acumulada. Porém, não significa que eu sofro de depressão há 10 anos. Se eu demorar para tratar, então eu não vou ter cura. Não, pelo contrário. Se você tratar, você vai ter uma melhora da sua qualidade de vida. Então, assim, a procura pela psiquiatria, ela tem que ser muito, muito rápida, mas também não quer dizer que se você ficar protelando, descobrir isso depois de adulto, você vai ser tratado, vai ter bons resultados também. A gente vê resultados excelentes com pacientes mais novos, mais velhos, da meia idade. Então, assim, você percebeu alguma coisa diferente que tem te feito sofrer, vamos dizer, algum sentimento que tá anormal na sua vida, então aí já é um sinal para você procurar. Você falou uma coisa muito importante que eu queria ressaltar aqui. E antes disso, né, dar boas-vindas para quem está chegando agora nesse nosso bate-papo sobre saúde emocional com o Dr. Leonardo, Bruno Tricarico, eu, Everton Gonzaga, falando a respeito dos tratamentos e das prevenções para saúde mental. Que a cultura do brasileiro é de não cuidar muito bem da saúde. Da saúde emocional, você falou isso de duas formas aí, muito bem colocado, mais ainda, né? Porque as pessoas não procuram um psiquiatra de uma forma preventiva, assim como não procuram um hipnoterapeuta de forma preventiva. Elas realmente procuram quando tem um problema para resolver. E você acha que para questões emocionais, assim como questões físicas, a gente procura o médico preventivamente, os pacientes deveriam procurar o psiquiatra para tratamentos preventivos e os clientes procurarem a hipnoterapia para tratamento preventivo, até mesmo porque você também é hipnoterapeuta? Sim, a prevenção, na medicina, a gente fala que ela é ideal sempre, né? Independente da área, a prevenção ela tem que ser bem avaliada. Se você está num ambiente que ele é tóxico para você e você não faz nada para mudar, você vai desenvolver provavelmente um transtorno. Quer ser um transtorno leve ou quer ser um transtorno grave, mas vai ter um transtorno ali, tá? A gente fala, eu tenho um professor que ele falou assim que nenhum fenômeno, por menor que ele seja, ele tem uma origem definida, então ele é multifatorial. A mesma coisa acontece com a parte psicológica, ela é multifatorial. A genética influencia, o ambiente influencia, o que eu faço, vamos dizer, questão de exercício físico, alimentação, influencia. Então, assim, tudo isso tem que estar bem orgânico, tem que estar bem equilibrado para poder fazer com que a pessoa esteja saudável. Se você for pegar o que a medicina fala, o que é saudável, ela fala que é o bem-estar biopsicossocial. Então, a pessoa tem que estar bem biologicamente, psicicamente e socialmente. Então, assim, se ela estiver desbalanceada nisso, ela está no processo de doença. Como que seria um caso de tratamento preventivo na sua opinião? Travou aqui para mim, Everton. Como que seria o tratamento preventivo para questões emocionais? O tratamento preventivo para a questão emocional seria já uma terapia. A terapia, fala que a terapia é importante para todo mundo. Independente do tipo de terapia, ela tem que ser feita. Por quê? Você vai conseguir se entender, né? Você vai ver que aquela pontinha do iceberg, se você for procurar, tem coisas muito maiores atrás que se você deixar acumulando, vai piorar. Então, assim, a terapia é um bom método de prevenção. A prática de exercícios físicos, porque liberam neurotransmissores, também é um modo de prevenção. Uma alimentação saudável, também é um método de prevenção. Meditação, a gente tem mais de mil estudos mostrando que a meditação também é um método de prevenção. Então, assim,
a busca dessa parte psicológica, então ela tem que ser prevenida. E esses são os métodos mais, assim, os principais para poder levar essa prevenção, né? Mas assim, um dos principais é a terapia. A terapia muda a vida de todo mundo. E, Léo, uma coisa, agora, do jeito que a gente está vivendo nessa sociedade, se você espirrar, tossir, você está doente. Já vai para o hospital porque você está com Covid. Se você respirar um pouco mais tenso, busca ajuda que você está com ansiedade. Então, eu vou fazer uma perguntinha aqui meio estranha, mas quais são os casos em que você poderia falar para as pessoas algo tipo, ó, fica tranquilo, isso é normal, não precisa ou psicólogo ainda, não por causa disso especificamente que você está sentindo. Então, a gente sabe que as pessoas têm um certo, ou até desenvolveram, quem sabe por tudo isso que a gente está passando, um certo problema de hipocondria, né? Qual seria a palavra? A pessoa começa a ficar agora meio hipocondríaco. Mas o que você poderia falar aqui? Olha, pessoal, isso é normal. Não precisa procurar o médico imediatamente por causa disso específico que você está sentindo. Ou talvez não seja recomendado falar isso. O que você acha desse assunto? Então, relacionado a isso, existe sim a ansiedade natural do ser humano. Se eu vou fazer uma prova, eu vou ficar ansioso, eu vou estar preocupado com aquilo. Se eu vou sair para uma viagem, eu vou estar preocupado com aquilo. Se eu vou andar numa rua à noite, eu vou estar atento e isso vai me deixar um pouco ansioso. A gente fala que o problema mental, o problema psiquiátrico, ele vem quando aquela ansiedade, por exemplo, ela acaba sendo tão forte que você não consegue ter a sua vida normal. Eu vou sair de casa, eu não vou conseguir sair de casa porque eu estou tão ansioso que se eu sair, eu começo a ter batedeira, né? Taquicardia, eu começo a suar frio, eu começo a tremer. Então, a partir do momento que isso acaba impedindo a pessoa de ter uma vida social normal, a gente fala que a pessoa está evoluindo para um quadro de um problema da parte psicológica. Então, assim, se aquilo está te fazendo não viver, a sua vida está sendo atrapalhada por isso, você está evoluindo para um quadro patológico da ansiedade. Então, assim, a gente não pode reduzir a saúde mental ou qualquer parte da saúde à ausência do transtorno psiquiátrico. Porque, assim, não é só porque eu não tenho problema psiquiátrico que eu não vou, que a minha saúde mental ela tá alterada. Então, ela tem que estar, ela vai além disso, tá? Ela vai fornecer o ideal para a pessoa. Então, se a partir do momento que eu estou com um problema, quer seja uma tristeza muito grande, quer seja uma ansiedade muito grande, quer seja um medo muito grande, aquilo está impedindo que eu consiga ter a minha vida normalmente, então aí eu preciso procurar uma ajuda, porque já está evoluindo para um processo de doença. Então, quando você começa a sair do equilíbrio, começa a fazer com que sua vida comece a funcionar, pode procurar ajuda porque não está legal. Então, pessoal, é normal você ficar ansioso da forma como o Dr. Leonardo falou. É normal você ficar triste com várias das coisas que podem estar acontecendo agora por causa do momento atual ou isoladamente, tirando o estado de pandemia. Mas é normal você ficar triste. É normal você ficar triste por 1, 2, 3 dias, uma semana, dependendo do que aconteceu. Mas presta atenção se isso não está começando a influenciar a sua vida e a fazer com que você deixe de fazer coisas ou faça coisas de um jeito que você não gostaria por causa desse desequilíbrio que acaba começando uma emocional e partindo para o físico, mesmo o contrário. E aí você pode precisar de ajuda de um profissional, de um médico, de um psicoterapeuta, seja para utilizar a hipnose ou qualquer outra ferramenta para trazer de volta equilíbrio e saúde, né? E você falou uma coisa sobre a prevenção na questão da saúde emocional, e nós também acreditamos muito nisso. Tanto é que, para a Cortex Academy, a questão das hipnoterapias é um mercado que tende a muito a crescer, não só esse ano, mas daqui para frente. E nós sabemos, né, que existe uma demanda muito grande não atendida. Ou seja, faltam profissionais como terapeutas, usando a hipnoterapia, e nós acreditamos nisso. Para tanto, nós preparamos um curso de formação mais abrangente, envolvendo mais áreas da saúde, obviamente de forma terapêutica, né, alternativa, para que as pessoas tenham conhecimentos, por exemplo, de neurociência, de tratamento de dores crônicas com o uso da hipnoterapia,
dentro do protocolo Cortex que foi desenvolvido por nós para que para cumprir esse protocolo e ajudar as pessoas que passam por problemas emocionais e de forma preventiva também. Nós sabemos os números, né, dos ansiosos no Brasil, um dos países mais ansiosos do mundo, quase 18 milhões de pessoas, os depressivos, quase 12 milhões de pessoas. Então, são números de pessoas que precisam de ajuda. A cultura do Brasil travam elas para que elas procurem ajuda de forma rápida e também faltam profissionais. Se eu não me engano, somos o primeiro país em ansiedade, né? Quinto no quadro de depressão. São números enormes. Essa questão da terapia, assim, é bem importante. Se você for pegar assim, os casos que eu já atendi com a hipnose, são os mais variados. Eu já peguei casos desde vícios até casos de depressão. E assim, quando ele é bem realizado, o resultado é muito positivo. As pessoas têm um ganho muito grande. Claro, lembrando que isso agora é mais para os não médicos. Antes de qualquer problema psiquiátrico ou mental, tem que ser descartado a parte orgânica, que a gente fala, a parte física. Porque existem doenças na medicina que elas simulam problemas mentais. Delírios, tristeza, para você ter uma ideia. Uma alteração na tireoide, ela pode simular uma depressão. Um idoso desidratado, ele pode ter um delírio. Então, assim, tem que ter esse cuidado também. Então, eu acho que a medicina ela tem que estar evoluindo para uma área que fica o tratamento em conjunto. Não é só aquilo, mas tem que ter um conjunto nesse tratamento. Tem que ter a parte psicológica, tem que ter o tratamento com o psicólogo, tem que ter a terapia, e tem que ter essa busca descartar a doença orgânica em si. Porque, por mais que, suponhamos, se eu pegar um paciente que ele está com a tireoide alterada, eu posso fazer a terapia que for, e se eu não fizer uma terapia hormonal, ele não vai melhorar. Ele vai falar, pô, então não está funcionando a terapia, não está funcionando a hipnoterapia. Então isso acaba tem que ser um diferencial também. A pessoa tem que saber que a doença mental, ela tem que ser, vamos dizer, ela tem que ser a última coisa, descartar toda a parte biológica antes. Uma coisa, o que você poderia falar em relação justamente a essas doenças orgânicas, essa coisa de alteração estrutural do nosso cérebro, trazendo aí algumas patologias? Porque todas as vezes que nós falamos sobre alguns problemas que se expressam de forma mental, vamos dizer assim, você pega uma esquizofrenia, que não é puramente mental, mas envolve aí alterações estruturais, o que o profissional de hipnoterapeuta tem que prestar atenção? Porque alguns formados em locais onde você não tem essa abordagem científica da coisa, acha que qualquer tipo de problema pode ser resolvido com terapia e com hipnose. Que ela seria uma ferramenta mágica e não se atenta a essa responsabilidade de se entender mais do que as histórias contam para saber até os limites de atuação. Então, o que esse profissional tem que ficar atento quando se fala sobre transtornos mentais, sobre psicopatologias? Que tipo de limitação nós teríamos com o uso da hipnose? Quais são as doenças que para o psiquiatra antes, depois você pensa em fazer algo tipo de hipnose? Pra você ter até uma ideia, eu fiz até uma lista, estudando uma vez, eu fiz uma lista das principais patologias da mente e dos seus diferenciais. Para você ter uma ideia, o transtorno, a ansiedade, o diagnóstico diferencial que ela tem na medicina, tem alteração da tireoide, que eu já falei, abuso de substâncias, se a pessoa usa alguma substância tipo álcool, drogas, cigarro, ela pode ter uma alteração mental e levar a parecer uma ansiedade. O transtorno obsessivo compulsivo, às vezes ele é confundido com uma ansiedade, e sendo que hoje em dia ele é uma área separada da ansiedade, ele tem um capítulo específico na psiquiatria sobre o transtorno obsessivo compulsivo. O pânico também pode ser um diagnóstico diferencial para ansiedade. A mania também é um diagnóstico diferencial para a ansiedade. A depressão, se você for pegar, além do que eu falei,
uma diabetes pode levar a uma depressão, sintomas parecidos. HIV pode levar, sífilis pode levar. Então, assim, existem várias doenças que elas mimetizam sintomas que podem ser confundidos com essas principais doenças. Tanto é que, assim, a gente fala que para a gente fechar um diagnóstico psiquiátrico, a gente tem um manual de diagnóstico, que é esse livrinho dessa grossurinha aqui, ó. Então, assim, para pegar depressão, eu tenho critérios de depressão. E, além disso, eu tenho níveis de depressão. Uma depressão, vamos dizer assim, entre aspas, mais leve, só com terapia, às vezes a pessoa melhora. Uma depressão profunda, não é só a terapia que vai funcionar. Vai ter que ser um estímulo com medicamentos, existem outros tratamentos, vamos dizer assim, uma estimulação magnética transcraniana, que é com uso de ímãs. Então, assim, são níveis da doença que ela precisa ser tratada de acordo com aquilo que ela está. Não adianta eu querer usar a hipnose como o Bruno falou, a magia que vai curar o paciente. Não. Eu mesmo já tive pacientes que estavam tão assim alterados psicologicamente falando, mentalmente falando, que ela queria fazer só a terapia. Eu falei, não, você não vai fazer a hipnoterapia comigo. Primeiro a gente vai tratar. Pode continuar. Você dá uma travadinha aqui. Eu gosto de dar um exemplo muito, muito prático. Assim, quando você está com um paciente na UTI, por exemplo, ou no hospital, e você precisa transferir esse paciente, nenhum outro hospital vai aceitar se ele não tiver, a medicina fala, hemodinamicamente estável, se ele não tiver tudo certinho, porque ele pode, no meio do caminho, piorar. Eu faço essa mesma análise. Eu não vou entrar com a hipnoterapia num paciente que ele está mentalmente alterado, porque não vai surtir efeito ali naquele momento. Então, é preferível eu tratar o paciente com os métodos clássicos da medicação e aí sim, após isso, entrar com uma hipnoterapia, uma terapia para poder aí fazer com que essa patologia ela vá sendo melhor trabalhada até o ponto de, quando chegar no tempo certo do tratamento, poder suspender a medicação ou diminuir a quantidade de medicação e continuar o paciente tendo uma vida mais bem estruturada, vamos dizer assim. Tinha uma pergunta que passou aqui, que se refere a esse ponto que a gente está comentando. Por exemplo, a Valentina está perguntando se nós podemos levar na regressão uma pessoa com um transtorno bipolar, diagnostica um transtorno provavelmente aqui, um transtorno bipolar diagnosticado. Poderia utilizar a regressão em uma pessoa com um diagnóstico de transtorno bipolar? Você queria usar a regressão para qual sentido? A gente vê qual o sentido daquilo. Regressão por regressão, vou procurar algum problema que pode estar relacionado ao transtorno bipolar. A gente pode achar gatilhos com a regressão que podem levar a pessoa a... Porque, o que é o bipolar? O bipolar ele é um quadro que a gente fala que a pessoa tem que estar ou em quadro depressivo, ou mania, depressão. São essas viradas que a gente fala. Ou mantém. Então, assim, qual vai ser o motivo? Mandou aqui, tratar um trauma. Sim, você pode, com a regressão, ressignificar o que foi passado, o que aconteceu no passado e ter um novo entendimento desse trauma. E com esse novo entendimento, ter uma melhora no fator que está acontecendo agora. Então, assim, a gente já teve exemplos, até durante o curso, quando eu fui aluno do Bruno, de pessoas que tinham um problema X, que você fazia regressão, foi porque a mãe da pessoa, no aniversário, deixou ela dormindo na cama, e a partir daquilo, ela começou a ter um quadro de ansiedade. Mesma coisa, você ressignifica essa memória, para daí para frente você poder ter uma qualidade de vida melhor.
É aquela coisa, eu gosto muito de comparar com o computador. As pessoas falam, então a mente é igual ao computador. Só que tem uma pequena diferença do computador. O computador, você adiciona e exclui o programa que você quer a hora que você quer. A mente humana, não. A mente humana, assim, toda a situação, ela fica gravada automaticamente no ser humano, ele querendo ou não. Ela já fica ali, porque ele viveu aquela situação. Se ele viveu aquela situação, aquilo já fica armazenado num ponto do cérebro. Então, Olha quer só, seja ela. é o procedimento que eu adoto nas minhas terapias, né? Quando a pessoa ela fala que foi diagnosticada com bipolaridade, eu peço para que ela me traga uma liberação médica do médico que ela está sendo tratada, justamente porque ela poderá passar por algumas emoções. Só que a regressão, né, para aquela moça que perguntou agora, é uma das técnicas utilizadas na hipnoterapia. Então, dependendo da circunstância, dos motivos, não é feito, eu não faço a regressão para encontrar essa causa raiz, tratar e dar um novo significado para ela. A ressignificação, por exemplo. Então, mesmo assim, tem formas de você fazer a condução da terapia sem estimular essa emoção negativa, uma forte emoção, para que o bipolar tenha aí uma euforia mental e até um descontrole da situação. Dá para ser feito. Se ela traz a liberação médica, eu respeito o tratamento, os diagnósticos que foram dados, a medicação prescrita, e pelo contrário, nós não recomendamos nenhum medicamento, não tiramos medicamento e fazemos a condução, eu faço a condução da terapia em parceria com o médico responsável pelo tratamento dela. Tá certo dessa forma, doutor Leonardo? Na verdade, está excelente essa forma. Eu acho que assim, o tratamento, se ele for feito em parceria, ele é muito mais benéfico e tem muito mais, assim, vamos dizer assim, está muito mais controlado. Porque um vai estar cuidando da parte médica e o outro vai estar cuidando da parte, vamos dizer assim, da parte da terapia em si. Então, assim, comportamental. Então, assim, esse tem que ser o caminho a ser trilhado, porque você vai estar se blindando em todas as áreas. Você vai estar se blindando na área do comportamental e na área da saúde. Porque não adianta nada a pessoa ter um transtorno, fazer uma das técnicas da regressão, e no meio da regressão ela piorar. Então, assim, ela foi buscar uma melhora e ela sai pior do que ela entrou. Então, não adianta isso. Então, agora, se você faz um tratamento em parceria, você consegue ter resultados melhores, você consegue ter até resultados mais rápidos. Exato. E aqui na Cortex, nossa abordagem, Léo, é justamente de apoio ao processo clínico que o cliente apresenta e de suporte, né, à parte da saúde, entendendo ali o seu momento de vida, as circunstâncias que levaram ele a procurar uma terapia, como forma auxiliar de tratamento para aquela necessidade, aquela demanda que nós falamos, né? Então, nós ensinamos isso aos nossos alunos para que de forma ética, respeitosa, não só ao cliente, mas também ao momento de vida que a pessoa passa, justamente por entender que a parte da medicina, da saúde, ela tem um papel fundamental na recuperação desse cliente. Aí uma pergunta que estava aqui nas caixinhas, a Júlia estava perguntando se o processo de terapia se assemelha à psicoterapia nas conversas ou se ele é mais direto. Júlia, acho que você está confundindo um pouquinho por causa do modelo que fala o tempo inteiro da hipnose, de acessar a causa, acessar a raiz, subconsciente. O que nós fazemos, o processo de terapia, de hipnoterapia, é uma psicoterapia. Então, as duas coisas são sinônimos. O processo de terapia, de hipnoterapia, é uma psicoterapia. E não é mais direto por causa da hipnose. Ele funciona com algumas peculiaridades que a gente aborda de forma bastante completa, até na nossa primeira parte do curso da Cortex Academy, que é a ciência do processo de hipnose em si. Então, não apenas a ciência do processo de mudança, mas da hipnose em si. Mas ela é, sim, bastante direta pela forma como nós abordamos o processo dentro da hipnoterapia, que é um pouquinho diferente de um processo tradicional dentro da psicologia. Mas não que seja não que seja melhor ou mais eficaz,
é diferente, é um pouco mais direto, porque nós não damos muitas voltas e acabamos focando em um ponto específico, enquanto na psicologia você aborda de forma muito mais ampla e complexa um problema. Então, são abordagens diferentes, não são umas mais eficazes do que as outras, mas tem sim algumas peculiaridades, tá? Mas terapia, psicoterapia ou hipnoterapia é a mesma coisa. E quando eu falo da abordagem da neurociência no processo, é justamente como ferramenta de entendimento, né, dos processos neurológicos para que haja, sim, também uma eficiência no processo de terapia. Então, nós, por exemplo, temos um curso de formação em hipnoterapia no modelo de imersão presencial que dura 8 dias, com carga horária de 80 horas, para que a pessoa possa sair daqui com embasamento para fazer esses atendimentos, nessa abordagem que o Bruno falou agora. E também passando para eles toda essa questão de respeito, de ética, de compromisso, da prioridade da vida da pessoa. Então, para quem tem interesse e curiosidade, pode chamar nesse... Não está aqui o número ainda. Nesse número, qual número, né, Bruno? Nós vamos colocar o número do WhatsApp aqui, da Cortex Academy, caso você queira e se interesse por uma formação de autoconhecimento vivencial e também para que você tenha conhecimento que possa ajudar as pessoas nessa questão da hipnoterapia. Teremos turmas a partir de agora, dia 26 de janeiro, começando uma, vai até dia 2 de fevereiro, e uma outra turma no mês de fevereiro. Então, podem chamar esse número, tirar as dúvidas, estaremos aqui para aguardar e conhecê-los pessoalmente. Léo, vou deixar para você essa resposta aí, tá? Gestantes podem fazer hipnose, hipnoterapia? Sim, se elas não tiverem nenhuma contraindicação médica, elas podem fazer normalmente. Não vai atrapalhar em nada a gestante em si. Eu gosto de brincar com os meus pacientes. Tem muita gente que acha que gestação é doença, porque fala que não pode fazer nada. Mas não, a gestante pode, ela tem algumas limitações, sim, mas a terapia em si é a mesma coisa que você perguntar. A gestante pode ir no psicólogo? Pode, é uma terapia também. Agora, se ela tiver alguma contraindicação, mas você não pode passar por situações que vão te deixar muito nervosa, porque a sua pressão tem risco de subir, ou você tem que tomar tal cuidado, tomando os cuidados corretos e com um profissional bem informado, que é o que vocês sempre fizeram, a pessoa ela vai conseguir sim fazer a terapia normalmente. Muito pelo contrário, né, Léo? Nós temos uma abordagem aqui com uma das nossas especialistas, a Renata Tricarico, por coincidência, que faz justamente o apoio às gestantes no processo do parto normal, para que a gestante não tenha dor utilizando a hipnose. Então, é uma abordagem muito legal, que ela tem divulgado, difundido, né, a técnica da hipnose nesse apoio. Tem dado muito certo, ela tem colhido muitos resultados bons. Quem tiver dúvida também a respeito disso, pergunta aqui. O que é isso aqui, meu amigo? Foi sem querer. Foi sem querer, né? Foi sem querer. Sempre disponível. Que é isso? Recentemente ela fez disponíveis para vocês. Recentemente ela fez até uma live aqui na Cortex, né? Não sei se deve estar salvo nos stories aí. E foi muito bom, eu assisti depois, e foi assim, bem explicativa, mostrando a conversa que ela teve, do parto sem dor. É bem legal. Sim, teremos inclusive live essa semana com ela novamente. Galera, acompanhe. A semana toda estamos com conteúdos aqui, lives às 21 horas, com temas aí direcionados para a saúde física, mental e abordagem também dela, nesse sentido, tá? Legal. Então, o doutor Léo falou aqui sobre essa aplicação e talvez até os limites de aplicação da técnica dentro desses transtornos de saúde mental, transtornos de personalidade, transtornos de humor. São tópicos que nós vamos abordar por causa até dessa, muitas vezes, confusão entre justamente o que o doutor Léo já falou. Putz, o que gera um problema psicológico? Será que ele de fato é psicológico? Existe uma causa médica por trás disso? Então, essa necessidade de entendimento de forma muito mais ampla sobre o que geram os problemas mentais precisa ser conhecido para que se saiba o que abordar, né? Então, quais outros problemas você acha, então, que em conjunto com o psiquiatra, quando necessário, pode ser muito bem trabalhado com o uso da hipnoterapia? E que são casos que você já recebeu dentro do consultório da psiquiatria?
Bom, os casos que eu já recebi, que foi assim, extremamente benéfico para os meus pacientes, eu já atendi casos de vícios. Tinha uma senhora que eu atendi que ela fumava há mais de 40 anos, ela falava que ela deixava de comprar comida, ou às vezes ela não tinha dinheiro, ela pegava do chão mesmo para fumar, de tão grande que era o vício dela. E com a terapia, a gente fez 3 sessões, hoje em dia ela não fuma mais, ela não tem mais o vício. Ela me encontra na rua, fala, doutor, olha, se não tivesse feito a terapia, eu não sei o que seria de mim hoje. Porque ela já estava evoluindo para um nível, ela já tinha uma doença pulmonar obstrutiva, né, por causa do tabaco, e já estava indo para uma insuficiência respiratória grande. E ela falou que se ela não tivesse mudado naquele momento, ela provavelmente hoje ela não conseguiria estar tendo a vida normal dela. Já tive casos de ansiedade, que a pessoa tinha um transtorno ansioso, ela não conseguia trabalhar por causa da ansiedade dela. Também com a terapia a gente conseguiu melhorar essa qualidade de vida dela, para ela poder voltar ao trabalho, voltar às suas atividades normais. Já tive casos de paciente que teve aquela vontade imensa de comer doce também, a gente conseguiu dar uma trabalhada nisso. Pacientes que têm a famosa fibromialgia. Fibromialgia, o que eu vou fazer? Com a terapia a gente consegue melhorar isso também. Já tive casos, já falei da ansiedade, já falei do vício. Um caso engraçado que eu tive, um caso de soluço. Soluço. A pessoa tinha brigado com o chefe, que era tio dela, no serviço, e começou um soluço incontrolável, que ela não conseguia parar, tomava medicação, não conseguia parar, não parava o soluço, e com a terapia a gente conseguiu tirar isso dela. Ela tinha até, pra você ter uma ideia, Bruno, o chefe, tio dela, foi lá brigar com ela, pegou no braço, o braço que ela apontou para a pessoa, ficou ancorado naquele braço. A sensação da briga, e o braço ficava pesado, ficava pior. Toda vez que ela estava com soluço, ela sentia mais assim. Então até a gente buscar isso e tirar essa âncora dela, foi o momento que ela teve a liberdade do soluço, vamos dizer assim, parou de soluçar. E depois eu fui pesquisar, realmente tem esse tratamento para soluços com a terapia, com a hipnoterapia. Outra coisa é questão do emagrecimento, o auxílio no emagrecimento. A pessoa tem aquela compulsão por comer, você consegue auxiliá-la com a terapia a se controlar na alimentação. Uhum. Então, assim, existem várias causas, vários quadros que a hipnose ela pode entrar como um fator auxiliar no tratamento. Nós temos O caso de vício que você atendeu chegou a precisar de alguma abordagem também química, como suplemento para facilitar, ou você acabou abordando exclusivamente com a terapia e teve resultado? Então, essa minha paciente, já tinha feito tratamento químico e não tinha conseguido. Ela tinha usado medicação, já tinha feito a terapia convencional, usava a nicotina no adesivo, e ela não conseguia. O vício dela era muito grande. E fazendo a terapia, a gente descobriu a causa disso e conseguiu ressignificar isso. E a partir daquele momento, a vida dela teve mudou a chavinha. Ela conseguiu parar, tanto que a filha dela fala: o que o senhor fez, doutor? Porque a minha mãe nunca era desse jeito e agora ela está do jeito totalmente diferente. Então, assim, são resultados que você fala: nossa, é extraordinário. Depois eu até mando para você, eu tenho um depoimento dela, eu até mando para você depois, Bruno, para você dar uma olhada. Legal. Muito legal. Então, tem usado de forma bastante intensa dentro do consultório e tendo muito resultado, somando as técnicas ou ainda utilizando elas, cada uma dentro das suas possibilidades, até de forma isolada. E nós temos colegas também que já falaram pra gente que usaram a terapia com gagueira, usaram a terapia com a parte de disfunção sexual, que a pessoa já não tinha mais aquele libido exacerbado, ou estava sem libido nenhum e conseguiu trabalhar nessa área. Eu ainda não tive esses casos, mas os colegas já mostraram. O próprio Dr. Benedito, na parte da dor, é especialista nisso.
usa a hipnose também. Então, assim, existem, é uma gama de casos que a gente pode usar a hipnoterapia como um auxiliar no tratamento. E eu acho isso muito, muito, muito benéfico, porque você consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, do cliente, né? E consegue até acelerar esse processo de cura. Muito bom. Valentina, a gente, para compartilhar esse depoimento, tem que ver se a pessoa aceita isso, né? Não dá para compartilhar assim de cara. Então, tem que pegar a autorização, declaração da própria paciente dele para ver se poderia fazer isso. Então, doutor Léo, uma perguntinha aqui que é interessante em relação ao nosso tema também. Qual seria a diferença aí entre transtornos de humor e transtorno de personalidade, para a gente saber aí mais uma vez um pouco da nossa limitação sobre o uso da técnica? Aí você entrou num quadro bem amplo. Tem transtorno de humor, transtorno de personalidade, são aulas e aulas do curso de psiquiatria, né, na faculdade. Mas, quer ver? Deixa eu pegar. Eu tenho até um resumo disso aqui, que explica mais prático, mais rápido isso aí. Peguei no pulo aí uma coisa complexa para poder ser resumido em alguns minutos. Resumir isso numa live já é muito. Não tem problema, a gente espera esse resumo aí que com certeza foi muito bem feito. Eu tô com uma mão só. Qualquer dúvida que tiverem, podem ir colocando aí nas caixinhas. E vamos vendo aqui, já nos aproximando do final dessa live, faltando 10 minutos. E qualquer dúvida em relação à limitação da técnica, o que podemos fazer, quando serão as turmas, o que abordamos, fiquem à vontade, tá? Vanessa. Então, o doutor Léo está procurando ali o resumo que ele fez, porque esse tema sobre transtorno de personalidade e transtorno de humor é uma coisa bastante ampla e interessante para a gente saber um pouquinho sobre o que nós podemos fazer com a nossa técnica, com esse tipo de ferramenta, o que melhor deixar ou fazer em conjunto com o profissional, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, e não sair por aí simplesmente achando que dá para tratar tudo, porque a hipnose acessa qualquer lugar e que chama de subconsciente e trata a causa de qualquer coisa. Então tem muito mais envolvido do que simplesmente o que você já ouviu falar. Então, quer saber um pouquinho mais, procura a gente aqui na Cortex. Enquanto o doutor Leonardo está encontrando ali esse resumo dele, que deve ser tão grande que está difícil de achar, né, Léo? O caderno é grande, viu? O caderno é bem grande. Isso aí já são muito tempo de escrita desde a faculdade. Coisa bem interessante é que durante todo o processo de formação, embora tratamos sim de questões teóricas, de embasamentos científicos sobre cada uma das áreas de atuação, o treinamento também ele é muito prático, ele é muito vivencial, tem muitas dinâmicas, onde as pessoas vão praticar imediatamente após aquele conceito ali as suas técnicas que foram aprendidas para experimentar primeiro em si, para sentir, para ver na prática os resultados e depois sim, somando todos os blocos de informações e conhecimentos dessa área que é realmente muito complexa, né? Visto aqui um médico experiente aqui junto com a gente, explicando aí detalhes, tem a parte da neurociência, tem a parte científica também abordada pelo nosso sócio, também instrutor, o doutor Benedito, que é médico, neurocirurgião, trazendo aí toda uma questão técnica, científica para dentro desta abordagem prática da hipnoterapia, vale muito a pena. Você sai com uma bagagem vivencial e também preparado para fazer esses tipos de atendimentos e usar essa abordagem. Bruno. Pode falar, doutor Léo. Eu achei o meu resumo aqui, uma visão geral, assim, se a gente poder simplificar essa questão do transtorno de humor. Ele é um distúrbio emocional. Deixa eu virar aqui. Opa. Ele é um distúrbio emocional, um transtorno de humor, que ele vai consistir no período
do período que vai tá passando aquele humor, a tristeza ou a felicidade excessiva. Os exemplos mais falados de transtorno de humor, depressão, o bipolar. O transtorno de humor, então, assim, o tempo dele é um período bem prolongado em relação aos sintomas. O outro que você perguntou era qual? De personalidade. O transtorno de personalidade, ele vai mexer com a parte da ansiedade em si. Porque, infelizmente, o tempo para fazer uma diferenciação dessa, ele é muito curto, porque assim, transtorno de personalidade é um capítulo à parte daquele livrinho que eu mostrei, e transtorno de humor é um capítulo à parte daquele livro também. Então, assim, mas, basicamente, o humor e a personalidade, eles têm as suas diferenças, tá? O humor é aquilo que eu estou vivendo agora. Se eu tiver com ele muito exacerbado, eu posso estar num transtorno depressivo, eu posso estar num transtorno ansioso, num transtorno bipolar. Agora, a ansiedade, que é mais a parte da personalidade, eu também posso estar alterado. Mas eu prometo para você que eu vou te fazer um resuminho mais bem específico para poder ser mais curto na minha resposta, porque se eu ficar querendo enrolar, eu vou entrar muito em aspecto da medicina em si do que do aspecto mais prático, né? Foi uma aula já, Léo, fica tranquilo, você já deu aqui esclarecimentos até além da conta, né, com essa sua visão muito ampla em relação à parte científica, neurológica e terapêutica que você tem de conhecimento. Então, para nós, isso já é muito conteúdo, muita informação. Foi uma aula hoje, com certeza. E depois a gente faz uma live para cada um desses temas aí, como a Valentina já comentou. Não, para porque assim, discutir mais sobre o assunto. Só para você ter uma ideia, na parte de transtorno de personalidade, tem o transtorno esquizóide, o transtorno esquizoafetivo, o transtorno esquizotípico, o transtorno da esquizofrenia, o transtorno... Então, assim, nossa, não tem como você resumir isso sem você não mexer sem você mexer nessas caixinhas, né? Não adianta falar superficialmente de uma coisa, sendo que é uma gama muito grande. Então, assim, o ideal seria uma específica só para transtorno esquizotípico, transtorno esquizoide, esquizofrenia, depressão, ansiedade, porque aí você consegue entrar mais a fundo nessas patologias e com isso você ter uma abordagem mais completa dessas caixinhas da saúde mental. Porque eu acho muito pobre você só dar uma pinceladinha e não aprofundar nisso, porque a pessoa vai ter várias dúvidas em relação a isso. Os próprios pacientes, quando eles são diagnosticados, eles vêm com uma gama de dúvidas dessas patologias, que elas precisam ser explicadas, e bem explicadas, porque se você só falar e deixar jogado no ar, a pessoa começa a ter ideias erradas daquilo que ela tem. E isso pode ser pior do que se você não explicar corretamente. Então, assim, por isso que eu falo que você me deixou numa sinuca de... mais sobre isso. Faltando, então, agora 5 minutinhos, a gente queria aqui agradecer a presença do Dr. Leonardo pela conversa de hoje, pelos tópicos esclarecidos, por toda essa mostra da necessidade de a gente conhecer mais sobre a especialidade de psiquiatria, não como um quadro de cuidador de doidos, mas como um ponto que vai prevenir graves problemas de serem estabelecidos, e aí a necessidade da ação preventiva da medicina como um todo e da psiquiatria dentro dessa área. Então, Léo, muito obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos, pela aula, e esperamos te ver aqui pela Cortex. Obrigado a vocês pelo convite, foi uma honra estar com 2 mestres aqui que foram importantíssimos na minha formação da hipnoterapia, tanto o Everton como o Bruno, assim, não tenho agradecimento para falar o que já me ensinaram em relação a isso, super recomendo os 2, tanto a Cortex agora, recomendadíssima, porque os profissionais que estão ali só estão para agregar mais para quem for
for aprender com eles, e podem ter certeza que quem aprende tanto com o Everton, com o Bruno, com o Dr. Benedito, vai ter um diferencial muito grande, que é esse estudo da neurociência aplicada junto com a hipnose, né? Porque não adianta você pegar vídeos ou livros e tentar fazer sozinho, porque você não vai ter a base daquilo. Agora, se você tem uma base bem formada, você consegue levar para a pessoa um alívio, né? Porque mexer com sentimentos, mexer com patologias da mente é uma coisa muito importante. Então, assim, tem que ser muito bem feita por pessoas muito bem preparadas. E eu creio que vocês têm feito um trabalho excelente na formação dos seus alunos. Eu, como ex-aluno, posso falar isso. E desejo muito sucesso para vocês dois. Muito obrigado, Léo. Inclusive, mais uma vez, reforçando por essa participação tão especial aqui com a gente. Sempre agregando nossas conversas, agregando na vida das pessoas. Você tem essa abordagem da medicina de cuidar das pessoas. Então, isso é muito notório, e que o Brasil e o mundo tivessem mais profissionais iguais a você, tão humanos nessa abordagem. Quero agradecer todo mundo que passou aqui hoje. Galera, valeu mesmo por ter acompanhado aqui o nosso bate-papo. Para vocês que ficaram com algumas dúvidas, eu, Bruno Tricário, que estamos à disposição de vocês para tirar as dúvidas aí no nosso inbox. E para questões relacionadas à Cortex Academy, falamos do nosso curso de formação de 8 dias, tem aqui o número do WhatsApp. Entre em contato, venha fazer essa imersão conosco aqui na cidade de Barueri, em Alphaville, São Paulo. 8 dias de imersão para o seu autodesenvolvimento pessoal, emocional e também poder ajudar pessoas, tendo uma carreira complementar, como o mercado promete, aí um crescimento muito grande, até mesmo como atividade principal, se você já é terapeuta de uma outra área, é profissional da área da saúde, você será muito bem-vindo e com certeza terá um aproveitamento muito grande. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Até a volta. Boa noite. Acompanhe que amanhã Boa noite, pessoal. Live amanhã às 21 horas. Grande abraço. Até amanhã, galera. Boa noite. Léo. Abraço para vocês aí. Tchau, tchau. Até mais, meu amigo. Tchau, tchau.